Você quer saber como que eu chego a ficar meses, já cheguei a ficar mais de 100 dias, sem um dia de loss? Sem um dia de loss, isso mesmo que eu tô falando, não é sem loss durante o dia, stop loss a gente toma durante o dia. Tô falando sem fechar um dia de loss, já cheguei a ficar 104 dias. Você quer saber como que eu faço isso e como você pode se balizar para fazer e mudar a sua estratégia para acontecer isso também? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. E eu quero te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho, porque eu coloco aqui conteúdos de day trade todos os dias, de day trade em dólar futuro. Bom, eu quero te falar que muitos dos vídeos que eu estou fazendo aqui são de perguntas que eu recebo no Instagram. Se você não me segue no Instagram, aqui em cima tá Rodney com demudo e no final, .dias. Eu coloco conteúdo no meu Instagram todos os dias, conteúdos diferentes do YouTube. Então vai lá, se inscreve no meu Instagram para você me conhecer melhor, para você conhecer minha vida. Eu mostro minha vida pessoal lá, mostro conteúdo, posto conteúdo todos os dias lá de day trade. Então vai lá que você vai tirar muito proveito, né? É de graça, vai lá e se inscreve no Instagram. E aí, eu recebi uma pergunta hoje que eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso, porque é um assunto bem interessante para se falar. Então vou pegar meu celular aqui. Ó, o José Antônio Dev. Ele escreveu assim: Rodney, quantos dias em média no mês você fica positivo? Obrigado, José, pela pergunta. E aí eu quero falar alguns conceitos para vocês. Veja, primeira coisa que você tem que conhecer do seu operacional. Qual é seu índice de acerto? Então, como que você faz isso? Você pega todos os trades, os últimos 100 trades, 200, 300 que você fez, vê quantos deram positivo e quantos deram negativo. O 0 a 0 eu considero positivo. Se você quiser considerar negativo, aí é com você. Eu faço positivo. Por quê? Porque quem sabe sair no 0 a 0 tem uma grande vantagem dos perdedores. Ele sabe quando um trade não vai para frente. A pessoa que sabe sair no 0 a 0 é quando entende que um trade ele entrou, tem que ir. E quando não vai, você sai porque você não quer assumir o risco. Então 0 a 0 eu considero como positivo. E aí você vai lá e tira o seu índice de acerto. Uma vez que você está com esse índice de acerto, você olha lá e fala, olha, eu acerto 50% dos trades. Então, veja, quando você entrar no mercado, se você comprar ou vender no mesmo preço, né? Comprar e vender não, ou comprar ou vender, a chance de subir ou cair é 50%. Pode subir, pode cair. Quando você faz uma análise, você analisa o gráfico, você analisa o fluxo, você analisa os players, você analisa a variação, você analisa pontos, suportes e resistências, um monte de coisa, para quê? Para aumentar essa taxa. No meu caso, a minha é 75%. Então, cada 4 trades, eu acerto 1, acerto 2, acerto 3, erro 1. Claro que não é assim todos na sequência. Né? Acerta 3, erra 1, acerta 3, erra 1. Mas, na média, eu acerto 3 e erro 1. E aí você tem que saber o seu índice de acerto. Outra coisa importante para você saber. E tudo isso para a gente chegar na meta, tá bom? Para eu te explicar lá. O que é importante para você saber? Qual que é a média de pontos que você ganha quando você acerta? E qual que é a média de pontos que você perde quando você erra? Na média, meus trades eu perco 3 pontos quando eu erro. E na média, eu ganho 2 pontos quando eu acerto. Por exemplo, um exemplo. Aí você pega isso daqui, multiplica pelo seu índice de acerto, vê quantos trades sairiam positivos em 1000 trades, quantos sairiam negativos em 1000 trades, e você vê se você sairia vencedor ou perdedor. Então, uma vez que você fecha essa conta, né? Por exemplo, para mim, o meu índice de acerto é 75%. A minha média de trades perdedores é 2,15 pontos. A minha média. E a minha média de trades vencedores é 2,35. Então, na média, eu ganho 2,35 e perco menos. E como eu acerto 75% dos trades, o meu financeiro evolui bastante. Agora, tudo bem, você não tem a mesma métrica minha, então você tem que levantar a sua. Joia, você levantou seu índice de acerto, levantou a quantidade de pontos que você
Ganha e quando perde. Essa conta fecha. Ótimo. Então, é o seguinte, daí você tem que parar e pensar assim. Você acerta, vamos supor, vou falar 65% que você acerte dos trades. Você acerta 65% dos trades. Essa conta fecha. Então, o que tem que acontecer? Você tem que fazer o máximo número de trades possível, claro, dentro da técnica, não é para sair fazendo trading à torta e direito sem técnica. Dentro da técnica, você tem que fazer o máximo número de trades possível para essa conta fechar com essas médias que você levantou. E aí você vai lá, levanta e faz 65%. Então, se você fizer, vou dar um extremo aqui, não é isso que eu faço menos. Eu, por exemplo, para vocês terem ideia, eu faço de 20 a 30 trades em um dia bom para mim. Eu faço de 10 a 18 a 15 trades em um dia razoável. E eu faço menos que 10 em um dia ruim, trades. Por quê? Quando eu vejo que o dia está ruim, eu começo a recuar. Eu começo a não fazer o trade, esperar a próxima oportunidade. Ótimo. Então, é assim. Vamos supor, vou levar ao extremo agora. Vamos supor que você faça 65 trades. Se aquela conta de índice de acerto com número de pontos que você ganha e número de pontos que você perde fecha, o que acontece? Você vai ser vencedor. A custos, o custo vai estar embutido. Se você ganha, por exemplo, na média 2 pontos, você é vencedor, porque 2 pontos com um contrato dá R$20. Você paga 1,20 para entrar, 1,20 para sair, 2,40, te sobra 17,60. Você paga 2,40 de custo, te sobra 17,60. Então fecha, não esquenta com isso, tá bom? Beleza, aí você chegou lá, viu tudo e você sabe que se você fizer 65 trades, a conta fecha, né? Então, se você tem esse índice de acerto mesmo, e pega um dia ruim, se começa a dar errado, você vai recuando, vai diminuindo a quantidade de trades que você vai fazer no dia. Vai diminuindo a quantidade de lotes. E é assim que eu faço. Tá ruim? Eu recuo. Vou lá, tomo um stop. Entro no próximo trade. Tomo outro stop, 2 stops seguidos, mas o meu índice de acerto não é 75%, então será que eu não estou desalinhado? Será que o mercado não está estranho para mim? Então deixa eu recuar. Não vou sair fazendo trade que nem louco. Então, quando você vê que tá bom, você avança fazendo trade. Quando você vê que está ruim, você diminui a quantidade de trade, diminui o tamanho do trade, com isso você preserva o capital. Com isso, o que vai acontecer? Normalmente os dias que estão ruins, ele não fica ruim o dia inteiro. Ele começa ruim, fica 1, 2 horas ruim, daqui a pouco você começa a acertar no mercado. Você começa a conseguir ler, você começa a conseguir fazer as suas operações. E aí, quando estiver indo para frente, você vai em frente. E aí, quando você faz 65 trades no dia, e eu estou dando exemplo de 65 só para vocês entenderem, e você tem esse índice de acerto alto, a tendência é que mesmo que você tome 5 stops seguidos, que você recupere, porque a sua média é de 65%. Então, você vai acertar mais trades. Se não estiver acertando, você para e tudo bem. Tá legal? Mas, por você ter um índice de acerto alto, você tem que fazer o quê? Fazer bastante trades. Porque a tendência é que você recupere. Vamos supor, para você entender melhor, vamos supor que você opere gráfico esperando alinhar 1 minuto com 5, com 15, com 60. É difícil aparecer uma condição assim. E você faz 2 operações no dia. E aí você erra as 2. Acabou, fechou negativo, não tem como recuperar. Agora, se você faz 60 operações e você tem 65% de acerto, a chance é de que daqui a pouco você recupera. Tanto que os meus alunos, por exemplo, tem gente que começa negativo e daqui a pouco vai fazendo uma escadinha no financeiro assim e vira positivo. Tem gente que começa ruim no dia, daqui a pouco vai fazendo uma escadinha para cima e positiva. A gente faz financeiro, escadinha positiva. Subindo, tem gente que não vira negativo, fica só subindo para cima. Só subindo para cima é complicado, né? Mas só subindo. Então vai fazendo o financeiro para cima. Vai fazendo a escadinha positiva, o financeiro positivo. Então, eu preciso fazer bastante trade no dia porque o meu índice de acerto é alto. Se tiver ruim, eu recuo e faço menos. Se tiver bom, eu continuo fazendo. E aí o que acontece? Por você ter esse mindset de fazer muitos trades e ter um índice de assertividade bom, você sempre fecha o dia positivo. Você não fecha dia negativo. Por quê? Você faz 1, tá negativo. Faz 2, ainda você tá no negativo. Faz 3, tá negativo. Você dá um tempinho e tal. Daqui a pouco você começa, faz 1, positiva. Positiva não, recupera um pouco. Faz outro, recupera um pouco. Faz outro, recupera um pouco. Faz outro, já tá positivo. Então, por você ter um índice de acerto alto e você fazer bastante trade, a tendência é sempre que você vai recuperar. Sempre você vai recuperar. Né? É como se você pegasse um dado que tem um número 1, 2 números 1,
e 4 números 2. Então tem 2 número 1 no dado e 4 número 2. Quanto mais vezes você jogar o dado, mais vai sair, a probabilidade é do 4, de sair o número 2. Agora, se você jogar só 2 vezes, pode ser que as 2 vezes saia o número 1, que tem menos. Mas se você jogar 100 vezes, vai sair mais vezes o número 2. Certeza, pode jogar, pode fazer a experiência. Por quê? Porque é probabilidade. Então, se você tem um índice de acerto alto, a probabilidade é que você ganhe, que você recupera. E é nessa probabilidade que eu trabalho. Por isso que eu não gosto de pessoas que fazem 2, 3 trades por dia. Ah, mas eu vou escolher os trades, aquele que você escolheu pode ser o que vai dar stop. Então, para mim, tem que fazer bastante trade. Às vezes o trade que eu não dou nada é um trade que me dá puta financeiro. Eu falo, vou fazer aqui, já vem pro meu lado e me dá um financeiro bom. Então eu fazendo esse monte, né, que é monte mesmo, 30, 40, 50 trades, né? Eu não faço 50, mas tem aluno que faz 60 trades no dia. Eu já tive épocas no passado que eu fiz 60 trades no dia. Fazia, não é fiz, fazia 60 trades todo dia praticamente. Operando scalping, pega um ponto toda hora e fazendo as outras técnicas que eu faço. Agora, hoje eu faço menos. Mesmo assim, eu preciso do índice de assertividade. Por isso que quando eu levo um stop, eu saio rapidinho. Por quê? Porque eu não posso deixar afundar, porque é só eu sair dessa operação perdendo pouco, que daqui a pouco eu já recupero. Eu não esquento a cabeça com isso, eu tenho certeza que eu vou recuperar. E se no dia não tiver bom, eu vou lá, faço mais um erro, faço outro acerto, faço outro erro, faço outro acerto. Eu falo, não tá bom pra mim hoje. E aí eu paro. Se eu tiver com o financeiro pequenininho, eu paro. Se eu tiver com o financeiro grande, eu paro. Se eu tiver com o negativo um pouquinho, eu paro, não tem problema. Então assim, eu não tô aqui todo dia para não fechar negativo, não é isso. Mas a tendência da probabilidade de você fazer bastante trade com um índice de assertividade alto é que você não feche negativo. Eu já cheguei a fazer 108 dias positivo. Então, vai tomar loss, vai durante o dia perder, mas chega no final do dia você está positivo. Se você me acompanha na sala, se você está comigo, você vai ver que isso acontece todos os dias. Eu posto meus resultados dentro da sala, né? Então é assim, isso faz sentido. Eu sei que muitos vão torcer o nariz e falam, 30 trades. Custo, galera, é só fazer o cálculo. 2 pontos, R$20. Tira 1,20 mais 1,20 da entrada e 1,20 da saída, 2,40. Sobra 17,60, velho. Para você pagar o custo. Então não tem problema isso, né? Se você ganhar 1 ponto é R$10, você paga 2,40, sobra 7,60. Então, dá, mesmo com 1 ponto dá. Agora meio ponto não dá. Você vai ganhar R$5, vai pagar 2,40. Aí aí não dá, mas 1 ponto já dá, tudo acima de 1 ponto já dá. Então, pensa nisso. Para você fechar verde todo dia, você tem que ter um alto índice de acerto, pelo menos 70%, né, próximo de 70% para cima, e fazer bastante trade no dia, né? E a tua média de pontos de ganho tem que ser parecida com a média de pontos de loss. Aí fechou a conta para você. Pode até ser um pouquinho menor a taxa de ganho, porque o índice de assertividade é 70%, então ele é maior. Então mesmo que seja tipo 2,5 pontos o seu índice de loss e o teu de ganho seja 2 pontos, você ainda fecha positivo, é só você fazer a conta numa planilha de Excel, tá bom? Então pensa nisso que eu falei, porque isso é o coração da minha estratégia, por isso que eu fecho positivo todo dia. Por isso que todo mundo fica perguntando para mim, meu Deus, você nunca perde? Né? Por isso, não é que não perde, eu perco um monte durante o dia, mas no final do dia eu ainda fecho positivo, tá bom? Então pensa sobre isso, analisa o que eu falei e se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo e mais, eu quero que você faça um comentário para mim. Ficou com dúvida? Eu sei que é um tema um pouco complexo, né? Mas ficou com dúvida ainda? Então põe aqui um comentário que assim como eu fiz o vídeo da pergunta do Instagram, eu posso fazer o vídeo da sua pergunta aqui no YouTube também. Então escreve um comentário para mim e não se esquece que todo dia tem conteúdo aqui, você precisa se inscrever no canal e acionar o sininho para você ter todo esse conteúdo para você todos os dias, tá bom? Então um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, põe nos comentários aqui ou até um tema que você acha importante para você aprender, se desenvolver mais. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e eu tô deixando aqui outras sugestões de vídeos parecidos com esse que podem te ajudar também no Day Trade.